Queridos irmãos e irmãs, eu quero convidá-los para nessa manhã você abrir a sua Bíblia, ou como eu vou fazer a leitura da Bíblia numa versão que talvez você não tenha. Você tem aí para nós, Elias? Lucas capítulo 9, verso 28 a 36. Nós leremos esse texto na nova versão transformadora. É o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28 a 36. Por favor, acompanhe comigo a leitura. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada, e as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinha um aspecto glorioso e falava sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então, uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinha visto. Palavras do Senhor, palavras do Evangelho. Oremos mais uma vez. Pai, que o Senhor possa ser gracioso conosco e falar ao nosso coração, compartilhar os segredos que o Senhor tem da Tua palavra ao nosso coração. Que o meditar, Senhor, do meu coração e que as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti. Amém. Queridos, hoje nós vamos começar a conversar sobre uma série chamada Relacionamentos Revigorantes. Depois eu explico para vocês qual que é a ideia do revigorantes, né? Mas você deve ter a percepção de que é um relacionamento que te dá energia, que te coloca para cima, que te dá força. Mas eu gostaria de começar essa conversa lembrando um pouco da minha história. Eu tinha tudo para, no seio da minha família, no ambiente da minha família, viver praticamente quase toda a vida com o sentimento de que eu não tinha relacionamentos que enchiam o meu coração. A minha família era uma família, embora amorosa e fiel, ela não sabia como expressar esse amor, não sabia como deixar claro uns para os outros esse amor. Ali no relacionamento dos pais, dos filhos, até mesmo dos tios. Mas quando o Evangelho chega na minha vida, e quando Jesus entra na minha vida como sendo aquele que vem trazer um novo relacionamento a partir da pessoa de Jesus, e aí eu começo a olhar, há quase 20 anos atrás, eu tenho experimentado relacionamentos que me fazem sentir vivo, que me fazem me sentir cheio de energia, que me fazem me sentir cheio de vigor. Eu posso me lembrar de um deles. Ela, a pessoa do meu relacionamento, ela me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. Ela costuma ver em mim o que eu não consigo enxergar. Ela também costuma me cobrar dos desvios que eu faço às vezes enquanto caminho.
E ela me encoraja quando eu sou tentado a desistir. E muitas vezes, queridos, eu olho para essa descrição que ela está presente em pelo menos 3 relacionamentos significativos para a minha vida. E eu posso confessar que um desses relacionamentos é a minha esposa. Depois Deus me deu outros, né? Alguns pastores preciosos. Deus usa pessoas para nos formar. Guarde isso. Deus usa pessoas para formar pessoas. E você? Quando você olha para a sua história, você possui algum relacionamento revigorante? Você possui relações de amizade, seja com alguém da família, seja com alguém do trabalho, seja com alguém da igreja, que você se sente fortificado, que você se sente revigorado, ou que de alguma maneira, quando você encontra com aquela pessoa e você tem um tempo com ela, você sai daquele encontro com mais força, com mais energia, com a sensação de que você está pronto para encarar as situações da vida, as situações do seu dia ou da sua semana. Olha, essa pessoa seria, talvez para você, aquela em que você precisa viajar ou gostaria de sair e precisa deixar os filhos. E aí você pensa, não, aquela pessoa eu posso confiar, aquela pessoa eu posso... eu tenho essa proximidade com ela. Ou seria aquela pessoa que você poderia confiar algumas coisas enquanto você viaja. Por exemplo, uma parte significativa da sua vida ou do seu negócio. Queridos, o ponto é, há nos relacionamentos pessoas que têm a capacidade de trazer para nós uma parte daquilo que a gente experimenta na relação com Deus e com Jesus. E aí, eu volto a insistir, será que há nos nossos relacionamentos pessoas que você pode trazer para um café ou para uma conversa e compartilhar histórias da vida? Histórias que talvez façam vocês rirem, ou talvez histórias que façam vocês chorarem. Sonhos que você gostaria de realizar, ou ainda medos que você não gostaria de enfrentar e que eles estão aí. O que diferencia as pessoas mais felizes das menos felizes? É a presença de relacionamentos ricos, profundos e significativos, que eles dão prazer e transformam a nossa vida. Talvez você possa olhar para essa descrição e dizer, mas pastor, será que você não está, floreando demais o negócio? Queridos, creiam, nós como pastores e líderes dessa igreja, nós temos um anseio e uma oração nos nossos corações. Senhor, dá-nos o desejo e a prática de priorizar e manter relacionamentos profundos e intencionais. Ou seja, nós queremos que isso seja parte daquilo que você, ao ser parte dessa igreja, experimente. Ou seja, priorizar relacionamentos, construir relacionamentos, manter relacionamentos. E que esses relacionamentos sejam profundos na medida que você deseja e se abre, e na medida que você também tem a intenção de mantê-los. Onde nós encontraremos um modelo ou uma referência para isso? Onde nós encontraremos? Se nós vivemos numa sociedade marcada pela intolerância. Essa intolerância começa dentro de casa. Essa intolerância está presente entre as gerações. Essa intolerância está presente entre as ideias diferentes. Alguns de vocês aqui, pelo cabelo, a falta dele, pela cor,
eu posso imaginar e dizer que viveram numa geração em que você poderia ouvir uma ideia da mais absurda possível e dizer, ok, é só a ideia dele. Mas você não desprezava a pessoa. Ela estava no seu convívio. Nós somos marcados hoje por uma geração de rejeições mútuas. As gerações mais novas rejeitam rapidamente aqueles que pensam diferente e as gerações mais antigas rejeitam rapidamente aqueles que também pensam diferentes. Então essa é aquilo que o pessoal chama de cultura do cancelamento, né? É a cultura de dizer assim, ó, tô nem aí para você mais. Olha, você caiu no meu conceito. Olha, você não é mais aquela pessoa que eu imaginava. Queridos, Jesus e a sua cruz é o contexto da convergência. Jesus e a sua cruz é o lugar de aproximação. Jesus e a sua cruz é o lugar onde nós podemos derrubar barreiras, quebrar os preconceitos, lidar com as nossas intolerâncias. E, num certo sentido, todos nós temos alguma. Jesus e a sua cruz é o contexto do capítulo 9 de Lucas que nós lemos nessa manhã. É esse contexto que, a partir do verso de número 22, Jesus vai dizer que ele sofreria muitas coisas, além da rejeição, ele seria morto. E ainda mais, se Jesus se coloca ali para os discípulos naquele momento dizendo, olha gente, eu vou para Jerusalém, eu vou ser rejeitado pelos principais, eu serei morto, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Isso faz parte de um plano de Deus preparado na eternidade, antes da fundação do mundo. Agora, para vocês, meus seguidores, disse Jesus, não haverá outro caminho senão também o de tomar a cruz e me seguir. Então vejam só, as palavras de Jesus antes da gente entrar no texto da transfiguração é esse. Ele estava dizendo, olha, para que eu entre na glória do meu Pai, para que eu seja glorificado, eu vou ter que tomar o caminho da cruz. E vocês que caminham junto comigo, e vocês que são meus seguidores, não tem outro caminho. Vocês também vão ter que tomar a cruz de vocês e me seguirem. E nesse caminho, não tenham dúvida, também é o caminho da morte do eu. É o caminho da morte do eu de vocês. Então, nesse caminho que Jesus chamou você e a mim, queridos, a gente fica muitas vezes naquela situação, né? O que eu preciso deixar para que o meu eu morra e eu possa me sentir mais vivo para Deus, para Cristo? A mensagem principal do texto da transfiguração, irmãos e irmãs, é de que a glória de Deus, revelada em Jesus, o seu Filho, só pode ser vista e contemplada por aqueles que recebem esse convite de Jesus para um relacionamento íntimo, profundo e revigorante. Vejam só, o que a gente aprende com Jesus, o nosso irmão mais velho e modelo de relacionamentos, a partir desse texto que a gente leu nessa manhã? Primeiramente, nós aprendemos que relacionamentos íntimos ou profundos, eles são intencionais. Eles são intencionais. E o que eu quero dizer com isso? Olha, vejam só, nós não sabemos explicar o porquê no texto que a gente leu, Pedro, Tiago e João eram amigos mais próximos de Jesus. A Bíblia não diz. Afinal, havia 12 que caminhavam mais próximo com Jesus. Eles andavam com Jesus e participavam de muitas situações com eles. Ele comia junto, eles iam a uma festa de casamento, eles iam a um jantar na casa de um funcionário público, eles estavam juntos o tempo inteiro. Nós não conseguimos entender por que Pedro, Tiago e João se tornaram íntimos.
Mas o texto de Mateus, capítulo 18, no verso 18 a 22, a gente tem uma pista de como tudo isso começou. Esse texto deixa claro a intencionalidade de Jesus em chamar Pedro e André e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Bom, eles chamaram 4, mas por que 3 se tornou íntimo? O texto também não responde. Mas o texto diz no verso 20 que eles deixaram imediatamente os 2 primeiros as redes, porque eles estavam pescando, e os outros 2 deixaram o barco e o seu pai e seguiram a Jesus. Gente, você já conheceu alguém que você percebeu ali uma possibilidade de você aprofundar um relacionamento e talvez você disse, não sei se é o momento, eu estou com a vida corrida, não sei se isso vai encaixar na minha vida. Vai pensando sobre isso. Enquanto você pensa, aqui nós temos o início de um relacionamento intencional. E é interessante que a história da salvação é a história de um Deus que criou todas as coisas, mas que apesar do nosso pecado, Ele deixa a sua glória e Ele vem ao nosso encontro. Esse Deus é Jesus Cristo encarnado na pessoa humana. E Ele vem ao nosso encontro e Ele faz como fez com Pedro e André, com Tiago e João. E Ele diz, venham andar comigo. Venham caminhar comigo, deixa eu fazer parte da sua vida, façam parte da minha história. Então a gente tem esse início de relacionamento. Eles estavam num grupo de 12, ora eles estavam num grupo de 70, chegaram até estar num grupo de 120 discípulos e discípulas, ou até mesmo junto a uma multidão. Mas Pedro, Tiago e João, eles sabiam responder ao chamado de Jesus para o cultivo de uma amizade mais próxima. E a gente percebe que a história de Jesus estar com esses 3 amigos não é algo que acontece só nesse texto, irmãos e irmãs. A gente percebe também que no relato da ressurreição da filha de Jairo, o Senhor Jesus, Ele está ali na casa do chefe da sinagoga e somente Pedro, Tiago e João estiveram com Ele. E antes disso, Jesus havia curado aquela mulher do fluxo de sangue e despedido os demais discípulos e pediu que só Pedro, Tiago e João o acompanhassem naquele dia. Esse relato está em Marcos, no capítulo 5, no verso 33. A gente percebe também que no nosso texto da transfiguração, somente esses 3 estiveram ali presentes. A Bíblia diz que eles foram a um monte alto e ali eles ficaram a sós com Jesus. E Jesus foi transfigurado, seu rosto foi iluminado, as suas vestes resplandeceram na presença deles. E a terceira situação em que esses 3 amigos íntimos de Jesus estão com ele é quando Jesus vai para o Getsêmani. Ele vai para o Getsêmani e ele sabe que está próxima a sua hora. E então ele diz assim, venham e vigiem e orem comigo, porque a minha alma está triste, a minha alma está angustiada. Queridos, não é para qualquer pessoa que você diz, a minha alma está triste, a minha alma está angustiada. Passa na minha casa hoje para tomar um café comigo. Vigia essa semana em oração comigo. Vamos combinar, não é assim, né? Precisa ser alguém mais próximo. Não é para qualquer pessoa que você diz assim, olha, essa semana eu tive conversas difíceis com as minhas filhas ou com os meus filhos. Olha, essa semana no meu trabalho as coisas não funcionaram bem. O que você e eu aprendemos de Jesus e os seus relacionamentos intencionais, irmãos e irmãs? Nós aprendemos que relacionamentos crescem quando há um investimento de tempo, quando há uma intencionalidade. É possível que você conheça muitas pessoas, é possível que você conheça pessoas que você a vê todo dia, mas é bom dia, boa tarde.
É possível que você conheça pessoas que, além do bom dia, boa tarde, você troca uma ou duas frases. É possível que você conheça pessoas que você vai um pouquinho além, comenta, olha, o tempo hoje está assim, né? Olha a política, não sei o quê. Mas ainda assim, queridos, é possível que muitas dessas pessoas não saibam nem o nosso nome. Relacionamentos crescem quando nós revelamos um pouco mais da nossa humanidade. Jesus não tinha problema em revelar da sua humanidade. Jesus, sendo Deus, indo para o Getsêmani, quase para ser preso, ele diz para os seus amigos mais íntimos, venham comigo, a minha alma está angustiada, eu estou profundamente triste, eu vou ter que tomar o cálice da morte, né? Eu vou ter que beber do cálice da morte. Queridos, num certo sentido, cada um de nós, na existência humana, temos um cálice para beber. E esse cálice, ninguém poderá bebê-lo por nós. Relacionamentos crescem quando nós temos ou somos amigos nas diferentes circunstâncias da vida. Jesus não tinha a presença desses amigos íntimos apenas em tempos de angústia e dor. Jesus tinha a presença desses amigos íntimos numa festa judaica, numa festa de casamento. E aí, gente, era 3 dias de festa mesmo, hein? Não era essas festinhas nossas aí que começa 18 horas, 11 da noite, 10 da noite, tem que ir todo mundo embora. Não, era 3 dias de festa. Eles sabiam celebrar, eles sabiam dançar, e eles nem precisavam se embebedar para ficar 3 dias festejando. Relacionamentos, queridos, que crescem, relacionamentos que revigoram, são aqueles que passam pela vida no discipulado. E essa é a nossa segundo aprendizado dos relacionamentos de Jesus. Vejam só, o verso de número 28 do texto que a gente leu, no capítulo 9 de Lucas, diz que Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. E aqui Jesus aponta para esse caminho onde você encontra vigor, onde você encontra força, energia para essa caminhada tão desafiadora que é a caminhada do discipulado, de viver como um seguidor de Jesus, de viver a partir de outros valores. Ele diz, venham comigo até aquele monte para a gente orar. Queridos, o cristão pode encontrar relacionamentos significativos em várias esferas da vida. Você pode encontrar um grupo que você pratica determinado esporte. Você pode encontrar um grupo que as mulheres, por exemplo, façam artesanato. Você pode encontrar um grupo de ciclistas, de motoqueiros. Você pode encontrar o grupo que você quiser e receber muito vigor e energia desse relacionamento. Mas eu quero te dizer que o relacionamento capaz de revigorar a sua vida no discipulado e nas lutas espirituais que você tem, é aquele relacionamento que é capaz de perceber o seu momento e orar com você para que você passe por aquela etapa da sua vida. Vocês compreendem isso? Eu não estou dizendo que um relacionamento com quem não é cristão não pode ser revigorante, não pode nos encher de alegria, não possa nos encher de satisfação, não possa nos dar prazer em passar, ou até viajar com essa pessoa. Mas o relacionamento capaz de trazer força e vigor para a sua vida no discipulado é aquele que crê no poder da oração. É aquele que crê no poder da entrega a Jesus de todas as nossas situações. Relacionamentos cheios de transparência, queridos, de abertura para uma entrega mais profunda à oração. É esse que pode trazer força, é esse que pode trazer algum refrigério e ânimo nessa caminhada de ser discípulos de Jesus. Imagina você e eu,
a gente recebe as palavras de Jesus dizendo: olha, vocês querem vir após mim? Tomem a sua cruz e me sigam. E aí a gente diz: Senhor, mas como assim? Tomem a sua cruz. E aí, sem relacionamentos que nos ajudem a aprofundar na vida de oração, certamente, queridos, essa caminhada fica muito mais pesada. Fica muito mais pesada. O resultado de uma vida sem ou com pouca oração pode ser variado. O texto de Lucas 9 nos aponta pelo menos duas situações. A primeira dela é que os discípulos estavam diante da manifestação da glória de Deus em Jesus, mas lutavam contra o sono. Percebam isso, queridos. Imagina, você está ali no monte. Se a gente pudesse comparar aquilo com um grande espetáculo, algo que nunca foi visto, e de repente os discípulos estão com sono. Eles não estão ali, parece que eles não estão captando aquele momento. A segunda coisa que aparece como um resultado de uma vida sem ou com pouca oração, é que embora, diz o verso 32, eles estivessem lutando contra o sono, eles acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que com ele estavam. Mas o detalhe é que eles não discerniram aquele momento. Sabe aquela hora que você dorme no culto assim, você acorda e não sabe direito em que momento que você está? Gente, eu fazia isso na infância assim com muita frequência, né? E aí a Assembleia de Deus, muita mensagem sobre a volta de Cristo, imagina. Um dia o menino acorda lá no banco lá e ele acha que a igreja foi arrebatada, mas pensa no desespero do moleque, né? 8 anos de idade, dormindo lá no fundão. Eu acordei, pronto, o povo foi embora, Senhor, tenha misericórdia. Os discípulos acordaram assim, sem saber o que estava acontecendo. A glória de Deus refletida no rosto de Jesus, as suas vestes reluzindo. E é interessante que Pedro acorda assim, meio sonolento, desperta. Ele fala: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para você, outra para Moisés, outra para Elias. Gente, eles não discerniram o momento. Às vezes a gente faz algo, né, pela graça de Deus, dentro daquilo que a gente faz na igreja, seja um culto, seja uma cantata, seja um final de semana, seja um retiro, um acampamento, e aquilo empolga tantas pessoas que elas dizem assim: vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Às vezes é para fazer sim, mas às vezes não é para fazer. Foi um insight, foi um sopro, foi algo especial que Jesus trouxe para nós naquele momento. Ou seja, na nossa vida, na sua vida como seguidor ou seguidora de Jesus, na sua vida de discipulado, quem tem convidado você para orar? Quem tem convidado você para sair no meio da correria, no meio da agenda, no meio dessa vida pesada e falar assim: vem aqui, vem para um lugar à parte, vamos ter um tempo de oração? Você tem atendido ao convite ou continua resistindo à voz do Espírito de Deus? Deus usa pessoas para nos provocar, para nos chamar para um relacionamento mais profundo com Deus e com as pessoas também. O resultado, queridos, na vida de uma igreja que resiste ao chamado de Jesus para vigiar e orar com Ele, são muitas vezes olhos fechados ou pesados de sono para a manifestação do Senhor. Durante esse tempo de pandemia, você se sentiu mais acordado ou mais sonolento na sua relação com Deus e na sua relação com as pessoas? Você sentiu que esse sono te levava mais à passividade e te impedia de discernir o que Deus está fazendo no mundo? Ou você simplesmente acordava dizendo: não, Senhor, vamos construir aqui 3 tendas?
Uma para você, uma para Moisés, outra para Elias. Queridos, o resultado na vida de uma igreja que resiste ao chamado de vigiar e orar com Jesus, muitas vezes também é o sono da passividade que nos faz acordar com medo. Já viu quando a criança acorda assustada? A primeira coisa é o berreiro, né? Não, papai está aqui, mamãe está aqui. Aí ele começa, tá bom, acho que eu estou em casa. Acho que eu estou no meu berço, acho que eu estou no meu cantinho. Há muitos crentes acordando assustados. Há muitas pessoas acordando do sono da passividade assustados. E às vezes Jesus está dizendo, não é o momento de construir tendas. Não é o momento de querer fazer coisas mirabolantes. É o momento de vocês ficarem comigo. Onde você está? Você está cultivando relacionamentos que te revigoram? Ou você está cultivando relacionamentos que tiram a sua energia por meio da passividade? Não se engane, se você não tem relacionamentos que te revigoram, é possível que relacionamentos que sugam a sua energia, que tiram o seu vigor, que tiram a sua esperança, estejam presentes na sua vida. E você precisa discernir. Você precisa discernir. Às vezes são pessoas boas, mas que não trazem esse ânimo e esse vigor para você viver. E finalmente, a terceira lição que a gente pode aprender com Jesus e os relacionamentos de Jesus é que nós podemos, queridos, por meio dos relacionamentos revigorantes, né? Esse relacionamento que nos dá força, que nos dá energia, que nos enche de esperança. Nós podemos, por meio dos relacionamentos revigorantes, ouvir melhor. Ouvir melhor. Olha só, os relacionamentos revigorantes não são perfeitos, em absoluto. Não são perfeitos, pelo contrário, são relacionamentos imperfeitos, porque nós somos pessoas imperfeitas. E nós precisamos, ainda assim, de pessoas que nos ajudem a ver e a ouvir melhor a realidade na qual nós estamos envolvidos. Ao saírem para o monte naquele dia, Pedro, Tiago e João, eles não poderiam imaginar o que eles iam presenciar. Eles de repente pensou, é aquele dia em que a gente tira uma soneca ali, metade da noite, né? E Jesus ora um pouquinho, a gente vira para um canto, dorme um pouquinho. Não, havia uma manifestação especial de Deus, que eles foram chamados para participar. E ao ver o rosto do seu mestre sendo iluminado, sendo transformado, as suas vestes ali brilharem, e acordar e ver, né, a figura de Moisés e de Elias ali conversando. Afinal de contas, como aparece Moisés e Elias nesse texto? Moisés, queridos, representa a lei. Representa a maneira como Deus cuida de nós, nos dando mandamentos para que a gente viva bem, para que a gente viva melhor. Pessoas que vivem de maneira sem a orientação de uma lei, sem a orientação de um norte, de um caminho, normalmente elas vivem menos. Já perceberam na sociedade? As pessoas que se colocam fora de qualquer tipo de ordenamento, seja ele social, seja ele político, seja ele espiritual, cai 5 vezes a longevidade desses. Seja por experimentar a criminalidade, seja por experimentar vícios, seja por experimentar a solidão e a depressão. Percebam. Mas Moisés, naquela conversa com Elias, representa essa dádiva de Deus que lhe deu a lei. E Elias representa os profetas que cumpriram a lei. E Jesus estava falando para os discípulos, vocês para andarem comigo, vocês precisam experimentar da minha lei e ter prazer nela.
É como o salmista disse, olha, é aquele que tem prazer na minha lei, e nela medita, e nela encontra alegria, e nela não encontra apenas uma intromissão. Será que Deus é um intrometido que está trazendo a lei para que eu não faça isso, para que eu não faça aquilo? Não, a lei do Senhor é boa, é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é fiel. E aí Deus diz, venham e provem, venham e experimentem. O contrário disso, queridos, realmente pode ser uma vida de muitas dificuldades. Quantas situações na vida, queridos, nos provocam insegurança. E aqui o texto diz, no verso de número 34, que algo aconteceu. Surgiu uma nuvem e os envolveu. E o texto diz que eles se encheram de medo. Quais são as situações que provocam medo na sua vida? Quais são as situações que provocam pavor na sua vida? Há muitas situações que podem trazer ansiedades para nós. E elas podem chegar a nós de maneira que a gente enxerga de forma totalmente desproporcional. Desproporcional à nossa rotina de vida como discípulos, e isso muitas vezes querem nos tirar do foco. E é por isso que nesse momento, um relacionamento que nos ajuda a ouvir, ele pode dizer assim, olha, a situação que você está vivendo não é tão grande assim. Há um Deus que é maior. A situação que você está vivendo não é tão nova assim. Muitas outras pessoas já viveram. Confia no Senhor. Mas, no meio da nuvem, diz o texto, ou no meio da tempestade, veio uma voz, e essa era a voz de Deus afirmando a Jesus Cristo e dizendo, olha, este é o meu filho amado, este é o meu filho escolhido, ouçam-no. Se Jesus é um modelo de relacionamento para nós com as pessoas, o que Deus estava dizendo e que os discípulos ouviram claramente é o seguinte, ouçam os relacionamentos significativos que Deus colocou na sua vida. Eles poderão te proteger de muitas coisas. Queridos, mesmo para os amigos íntimos de Jesus, a tentação deles caminharem sozinhos, a tentação deles olharem para a realidade, significar aquela realidade segundo a sua própria experiência de vida, era algo muito comum e natural. A voz de dentro da nuvem disse aos três, Pedro, Tiago e João, o seguinte, Jesus representa esse relacionamento divino e humano que você e eu precisamos ter e ouvir. Alguém que ouve, diz Provérbio, é alguém sábio. Alguém que anda somente segundo o conselho do seu pensamento ou da sua própria experiência de vida, ele perde a perspectiva dos outros em muitas situações. Portanto, relacionamentos que ouvimos para tomadas de decisões importantes, elas têm o potencial, queridos, de promover grandes ganhos ou perdas. Faz sentido para você? Faz sentido? Certa vez um casal chegou para mim, para Gisele, e falou, ele estava desempregado, e de repente a mulher ficou desempregada. E aí eles foram fazer uma viagem para visitar um parente. Eles voltaram daquela viagem empolgados. A gente está mudando para um outro estado. Como assim? Gente, mudar para um outro estado não é mudar de bairro. Não, porque eu fui visitar um parente, lá vai arrumar um emprego, vou montar um negócio, vamos pegar a rescisão aqui, tudo que a gente tem aqui em São Paulo. Não, olha, vem cá, vamos orar, vamos conversar, vamos ouvir a Deus. Pensamos que não, o casal já estava lá no outro estado. Gente, eles consumiram todas as reservas que eles tinham. Todas as reservas que eles tinham de anos de trabalho e voltaram para São Paulo com a mão na frente e outra atrás. Relacionamentos que ouvimos para tomadas de decisões importantes são aquelas que têm o potencial
de promover grandes ganhos ou perdas na nossa vida. Relacionamentos que ouvimos para lidar com os nossos temores e expectativas irreais sobre nós mesmos e sobre a vida com Deus, tem o potencial, queridos, de nos ajudar a encontrar um equilíbrio. Há também aqueles relacionamentos que nós ouvimos para a gente não perder o foco. Às vezes Deus traz pessoas para o nosso relacionamento ou para a nossa vida para dizer assim, olha, será que você não está perdendo foco? Tem gente que fala, não, eu estou na época de trabalhar e ganhar dinheiro. Você não sabe quantos anos você vai viver. Você pode trabalhar e viver 40 anos. E se você planejou trabalhar até os 50, 60 anos, isso quer dizer que tudo aquilo que você projetou para viver depois dos 50 anos, você não viveu, porque sua vida terminou aos 40. É preciso ouvir a Deus. É preciso ouvir a sabedoria. É preciso ouvir as pessoas. E é preciso ouvir principalmente aqueles que temem ao Senhor. Relacionamentos que ouvimos para não perder o foco, não é apenas o foco de se trabalho ou não trabalho, se eu faço isso ou se eu faço aquilo, mas é o foco da missão de tornar a cruz e seguir o plano mestre de Jesus para a nossa história pessoal. Gente, esse é o grande plano de Jesus. Que a gente tome a sua cruz e a gente siga o plano mestre de Deus dado a Jesus. E ele disse, olha, aquele que quiser ganhar o mundo, ele vai perder a sua alma. E aquele que perder a sua vida por minha causa, ele ganhará todas as coisas. Tem um mistério de fé aí no meio. Tem um mistério de você orar e de ouvir a Deus. Tem um mistério de você saber até que ponto você se dedica a esse ou aquele foco. E de perceber se Deus está presente nas coisas que você está fazendo. Para que você se sinta mais pleno. Para que você se sinta mais realizado. Para que você se sinta no centro da vontade de Deus. O texto termina, irmãos e irmãs, com Jesus dizendo... Não contem a ninguém o que vocês viram. Ou na versão que a gente leu, eles não contaram a ninguém o que eles haviam acabado de ver. Era para eles processarem, era para eles manterem um foco em ser e fazer outros discípulos. Porque quando eles descessem daquele monte, a realidade ali estava esperando por eles. Pessoas possuídas por espíritos malignos, pessoas com fome, pessoas com sede, pessoas injustiçadas, pessoas com realidades das mais diferentes ao seu redor. Quais são as implicações, outras implicações dessa mensagem para nós, queridos irmãos e irmãs? Pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo hoje. Por que eu tenho poucos ou nenhum relacionamento revigorante? Se é que você não tem. Deus se esqueceu de mim ou eu estaria fechado para essas possibilidades? Faça um inventário sobre a sua capacidade intencional de conectar-se com pessoas. Talvez perguntas do tipo, quando algo sai errado na sua semana, você tem pelo menos um amigo com quem conversar sobre o assunto? Eu tenho um amigo em cuja casa eu posso aparecer a qualquer hora sem telefonar? Bom, isso aqui está meio fora de moda, né? Ou pelo menos sem mandar um zap. Ó, o outro deu um dedão lá para mim lá atrás. Posso aparecer lá, ele vai me receber. Será que alguém saberia citar com precisão os seus maiores medos e as minhas maiores tentações? Vocês olhando para mim, será que eu tenho alguém que fala, não, eu conheço Daniel, eu sei quais são os medos dele, eu sei quais são as maiores tentações dele. Eu disse no início dessa mensagem que nos últimos 20 anos Deus veio trazendo relacionamentos revigorantes para mim, e nos últimos 5,
Aí eu tenho um camarada que sabe quais são os meus medos e as minhas tentações. E aí de vez em quando ele me liga. E aí, Daniel, como é que vai a vida? Ah, tá tudo bem. Ah, é? E aquela tentação lá? Está sob controle ou ela está meio descontrolada? Ele sabe. Ele sabe. E eu me sinto não invadido. Eu me sinto cuidado. Eu me sinto protegido. Eu me sinto afortunado. Na verdade, eu me sinto um cara rico pela graça de Deus. O quê? Deus separar pessoas que se preocupam e oram por mim e que dizem assim, esse mês nós precisamos tomar um café, hein? Ver como é que vai a vida, ver como é que estão aquelas situações, como é que estão as filhas, como é que está a esposa, como é que está o casamento. Queridos, uma outra pergunta poderia ajudar você nesse inventário sobre a sua capacidade ou intenção de conectar essas pessoas. Se eu receber notícias boas, como uma promoção, você comprou um carro, comprou uma casa, comprou, sei lá, alguma coisa que você sonhou a vida inteira em comprar, recebeu um aumento. Você tem um amigo para quem você mandaria imediatamente uma mensagem para compartilhar essa alegria? Só para ele ficar sabendo? Se você não pode responder sim à maioria dessas perguntas, talvez seja uma boa ideia você procurar um pequeno grupo na igreja. Pequeno grupo, uma ou duas pessoas que você pudesse... Fulano, vamos tomar um café essa semana? Vamos tomar água. O café está caro. O café está caro. Vamos tomar uma água. Vamos andar no Parque do Jockey, só para conversar um pouquinho. Convide alguém para sair. Convide alguém para ir na sua casa. Abra a sua vida, abra a sua casa. Dizem que abrir a casa é um sinal de que a gente está querendo relacionamento, né? Para receber os relacionamentos que Deus quer te dar. Eu quero convidar os meninos para tocarem uma música, para nos inspirar para este momento. E eu quero te dizer que um bom período da minha vida, essas perguntas que eu fiz do inventário de conexão, eu só podia responder não, 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 não. Aí você poderia dizer, nossa, você é ruinzinho de relacionamento, hein, Daniel? Pois é. Mas o Evangelho chega, queridos, e torna a nossa vida mais rica. O Evangelho chega e a Bíblia diz que ele faz o solitário e o órfão habitar em família. O Evangelho chega e a gente consegue receber, através de Jesus e da sua graça, irmãos e irmãs. A gente recebe não apenas o cuidado porque é pastor e é alguém que ocupa um cargo na igreja, não. Mas é porque ao longo da vida, Jesus foi cutucando, foi despertando. Você quer vir após mim? Você quer andar comigo? Você gostaria de se tornar mais próximo de mim? Você gostaria de se tornar mais íntimo de mim? Queridos, ouça essa música para nos inspirar. E se você é essa pessoa que gostaria de ter relacionamentos mais significativos, olhe para Jesus, peça para Jesus e diga para Ele, Senhor, assim como o Senhor chamou Pedro, Tiago e João para serem pessoas mais próximas, eu quero não somente aprofundar o meu relacionamento com o Senhor, mas eu gostaria que o Senhor me desse outras pessoas. Eu gostaria que o Senhor me desse outras pessoas, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse encorajar, para que eu pudesse oferecer, para que eu pudesse também receber. Essa é a vida do discípulo, essa é a vida da discípula, essa ou esse é o caminho do discipulado. Ouça em oração.